Olá, terça-feira, 26 de janeiro de 2021. O Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques desta edição. É a alta taxa de ocupação de leitos em hospitais da rede pública e particular na ilha. Pacientes transferidos de Manaus a São Luís se recuperam da Covid-19 e recebem alta. Eventos de pequeno porte para até 150 pessoas estão mantidos no estado. Decisão ainda será discutida com o Ministério Público. E cancelada oficialmente programação do Carnaval para este ano. E festas públicas ou particulares também estão proibidas. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. E que seja um ótimo dia para você. Muito obrigado aí pela sua companhia. Uma ótima terça-feira. O dia só começando e você, claro, muito bem informado aqui pela TV Difusora a partir das 6 horas da manhã com o Bandeira 2 logo depois. Comigo, Eduardo Ericeira e toda a equipe do jornalismo aqui da TV Difusora. Tem um Bom Dia Maranhão trazendo as principais notícias, seguindo aqui com muita informação para você de todo o estado do Maranhão e, claro, falando um pouco também desse cenário nacional, como você viu aí na nossa escalada, principalmente a gente trazendo as notícias, as informações importantes, né? Tá noticiando, informando a população a respeito da situação da pandemia. Teve uma elevação no número de casos, por isso da importância ainda de seguir as recomendações. A gente vai estar atualizando como faz diariamente aqui no Bom Dia Maranhão, falar sobre a ocupação de leitos, disponibilização de leitos também por parte do governo do estado, justamente por conta dessa alta. É muito importante ainda seguir as recomendações, por isso que a gente sempre alerta, cobra aqui, que a disponibilização da vacina contra a Covid-19, que é cientificamente comprovada a forma mais eficaz agora de salvar vidas, não é qualquer medicamento. A ciência já comprovou que a vacina pode ser disponibilizada o mais rápido possível à maior parte da população brasileira. Começou pelos profissionais de saúde, que é de extrema importância, claro, eles é que estão na luta não só contra a Covid-19, mas cuidam da nossa saúde, de outras doenças também. Claro, as pessoas se acometem de outras doenças, idosos também, que fazem parte de grupo prioritário, são mais vulneráveis, mas é fundamental que essa vacina possa chegar o mais rápido possível à maior parte, maior parcela da população maranhense e da população brasileira. A gente vai falar muito sobre esse tema ainda aqui no Bom Dia Maranhão, receber daqui a pouco o Silvio Alves para falar sobre segurança, falar também com o Diogo Tri sobre os bastidores da política, as nossas afiliadas também, a participação no interior do estado, saber como é que está a previsão do tempo. Tem chovido muito em boa parte do estado, do jornal recheado de informações, preparado, como eu sempre digo, com muito carinho e responsabilidade para vocês que nos acompanham, ok? Tem também prestação de serviço, claro, a gente mostra como é que amanheceu o trânsito na capital São Luís. As pessoas que estão nos acompanhando daqui a pouco vão resolver aí suas demandas, seus afazeres diários. A gente começa com essa câmera que está localizada na Avenida Daniel de Latouche. A gente mostra como é que está o trânsito neste momento. O trânsito um pouco mais carregado já neste momento, pouco mais de 7 horas da manhã, como mostra ali o reloginho no canto da tela, 7 horas e 3 minutos. Começando ainda, amanhecendo, esta terça-feira, começando apenas o dia, é um dia útil. O trânsito aqui é uma capital, né? Uma capital com mais de 1 milhão de pessoas, então o trânsito já amanhece um pouco mais carregado em alguns trechos, daí da importância da gente fazer essa prestação de serviço logo nas primeiras horas da manhã. Abriu o sinal, a gente já percebe o tanto de veículo que circula aí por essa que é uma das principais avenidas de São Luís. Avenida Daniel de Latouche, essas são imagens ao vivo, essa parceria que a gente tem com a SMTT, com a Central de Operações da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. A gente segue para outro ponto agora da capital maranhense. A gente vai agora para a rotatória do Caolho. Nosso repórter cinematográfico João Oliveira vai mostrar agora para você retorno do Caolho, que é uma outra interseção ali, um outro ponto, né, da Avenida Daniel de Latouche, um outro ponto bem mais distante daquele que nós mostrávamos agora há pouco. Aquele ali é próximo ali à área do Maranhão Novo e Paz. Esse já é praticamente do outro lado da Avenida Daniel de Latouche, ali próximo já ao bairro da Coama. Trânsito bem mais intenso, a gente sempre mostra aquelas pessoas que seguem desses bairros mais distantes. Vem inclusive de outros pontos da Grande Ilha, aqueles bairros como Araçagi, Olho d'Água, ali até mesmo do município de São José de Ibamar, Pasto Lumiar, Raposa, com destino aqui à capital São Luís. O trânsito sempre um pouco mais carregado. Daqui a pouco, já próximo às 8 horas da manhã, deve ficar bem mais carregado ainda nesse sentido. Essas são imagens ao vivo da rotatória do Caolho, trânsito já pouco mais intenso também, principalmente no sentido aqui, o bairro do Calhau, pessoas que vêm de bairros mais distantes e de outros municípios, inclusive, da região metropolitana. Outro ponto aqui, a gente vai mostrar agora outro ponto aqui da capital São Luís, como eu sempre falo, essa prestação de serviço importante logo nas primeiras horas da manhã. 7 horas e 5 minutos agora, mostrou o reloginho ali, área Itaquibacanga aí nos dois sentidos, trânsito já pouco mais intenso,
lá na área Itaquibacanga, tanto aquelas pessoas que deixam o farol ligado, né? Deve estar o tempo nublado, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, da previsão do tempo, deve estar uma neblina, né? Um pouco mais nublado, e aí os motoristas já dirigem. Claro, atenção, é importante também que as pessoas possam ter prudência no trânsito para evitar qualquer tipo de acidente. Aliás, tem acontecido muito acidente neste mês de janeiro, que é o primeiro mês do ano, muito acidente. Inclusive aí na área Itaquibacanga a gente mostrou ao vivo, o nosso companheiro Bial Mendes mostrou ontem imagens ao vivo, 8 carros, engavetamento de 8 carros. Olha como é que está o trânsito, principalmente aquelas pessoas que deixam a área Itaquibacanga, trânsito já intenso desde as primeiras horas da manhã. Até mais intenso, as pessoas que estão deixando a área Itaquibacanga em relação àquelas pessoas que estão indo em direção à região Itaquibacanga, uma área muito populosa aqui da cidade. Vamos mostrar agora o último ponto, nosso quarto e último ponto, a rotatória do São Cristóvão. Essa parceria é sempre importante que a gente tem que destacar com a Central de Operações lá da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. Aqui a gente manda um grande abraço. Rotatória ali do Tirirical, saída e entrada de São Luís, ponto de extrema importância, importantíssimo também para você que nos acompanha. É a única entrada, né, por terra aqui para a capital São Luís e também aquelas pessoas que deixam a ilha com destino ao restante do estado e até ao Brasil todo, né? As pessoas que vão para outros estados precisam deixar aqui a capital São Luís, a grande ilha, por esse trecho, né, pela BR-135 ali na rotatória do Tirirical. Trânsito sempre movimentado neste momento, um pouco mais tranquilo, né, claro, agora nas primeiras horas da manhã, mas é uma BR, é uma entrada e saída de BR aqui para a grande ilha, mas neste momento o trânsito está bem tranquilo nesta parte da cidade. Prestação de serviço importante, a gente mostrou aqui 4 pontos importantes para vocês que nos acompanham logo nas primeiras horas da manhã, finalizando aí com a rotatória do Tirirical. E o trânsito já amanheceu bem intenso, né? Como a gente pôde acompanhar nas imagens ao vivo. Está aí o Joel abrindo agora as imagens. Trânsito bem intenso em praticamente toda a ilha. A gente mostrou 4 pontos distintos, diferentes, distantes uns dos outros aí. E você percebe que o trânsito está bem intenso na manhã desta terça-feira. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, 7 horas e 7 minutos, ainda com essa prestação de serviço, mostrando o trânsito nas primeiras horas da manhã desta terça-feira. Agora a gente acompanha como é que está o trânsito na segunda maior cidade do estado, município de Imperatriz. Imagens ao vivo também. Esse ponto é a Avenida Dorival Pinheiro de Souza, cruzamento com a Rua Minas Gerais, no centro de Imperatriz. Bem tranquilo, diferente aqui da capital São Luís. Trânsito bem mais tranquilo neste ponto. É região central, né? A região central que deve ter um fluxo maior. Logo ali quando se aproximar das 7h30, próxima das 8 horas da manhã, o trânsito deve ficar bem mais intenso neste ponto. Mas quem for pegar agora, quem for circular pela região central neste ponto do município de Imperatriz, nesse cruzamento entre a Avenida Dorival Dantas e a Minas Gerais, não vai ter qualquer tipo de problema neste momento. 7 horas e 7 minutos. A gente segue com o Bom Dia Maranhão, levando muita informação para você que nos acompanha. Agora falando sobre a situação da pandemia. Olha, a taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid-19 na Grande São Luís ultrapassou aí a marca dos 80%, o que acende um sinal de alerta. Os números de agora só foram vistos nos meses de junho e julho do ano passado, de 57,66%, um salto para 81,8% no percentual da taxa de ocupação de leitos em São Luís e região metropolitana. Agora, apenas 21 leitos livres dos 111 de UTI para tratar pacientes com o novo coronavírus. A taxa de leitos clínicos está em 73,33%, ou seja, 36 estão desocupados de um total de 135. Em Imperatriz, a capacidade de atendimento na UTI já está em 90,63%. Nas últimas semanas, a gente teve uma aceleração muito grande do número de internações. Muito grande mesmo, considerável. Então, as cidades de São Luís, Santa Inês, Pinheiro, Balsas e Imperatriz atingiram taxas críticas de ocupação de seus leitos. Uma outra informação que tem chamado a atenção é o perfil dos pacientes. É cada vez mais comum encontrar jovens que precisam de internação e ocupam leitos por apresentar quadros mais graves da Covid-19. Estão com pacientes que não têm 35 anos de idade, em situação grave, sem comorbidade, jovens intubados. Este especialista diz que os jovens estão naturalmente mais expostos ao vírus, mas é preciso redobrar cuidados, independentemente da faixa etária, considerando a gravidade da situação. Chama a atenção dessa mudança de perfil epidemiológico, mas chama a atenção principalmente para a necessidade de conscientização dos jovens. Talvez, em função desses casos,
do aumento de comprometimento de jovens, talvez haja uma reflexão sobre a necessidade das medidas de isolamento social, de não aglomeração, de evitar festas, né, com as aglomerações consequentes, e porque acontece muito entre os jovens o mito da invulnerabilidade. Quer dizer, eles acham que nada lhes acontece. Então, talvez agora haja uma reflexão maior. O governo do estado ampliou o número de leitos e já fez adequações para a nova realidade. Em Imperatriz, no Hospital Macro-Regional, que vão ser voltados também para a Covid-19 nesse momento. A gente inaugura no dia 1º 50 leitos no Hospital Aquiles Lisboa, lá na Vila Nova, maior que o Hospital da Mulher. A gente ganha, na verdade, um novo hospital, ele tinha 18 leitos apenas, ele passa a ter 68, passa a ser um hospital grande de referência que vai nos ajudar. Ele estava no planejamento, eu dizia, desde o ano passado, e parece que bateu certo. A gente vai precisar desses leitos agora aqui, no Hospital Aquiles Lisboa, dia 1º a gente inaugura, assim como a Policlínica de Açailândia, que também vai ser inaugurada no dia 1º. Planejamento, organização para dar assistência às pessoas, a gente percebeu o número de casos que teve uma elevação, né? Há essa preocupação, depende também do nosso trabalho, claro, poder público, os governos federal, estadual, municipal, trabalhando para cuidar, assistir essas pessoas, mas é preciso ainda a conscientização das pessoas. Sobre essa questão de abertura de leitos, a gente segue falando aqui no Bom Dia Maranhão, ainda para informar vocês, para bem informar as pessoas que nos acompanham, a Secretaria de Saúde também divulgou a informação de quais unidades de saúde estão atendendo os casos de Covid. E aí a gente presta essa informação para você que é super importante. Aqui na sua tela você já acompanha, você que está em casa nos acompanhando, olha, exclusivo para casos de Covid-19. Então, uma informação importante, que é justamente o Hospital Carlos Macieira, a UPA do Vinhais e a UPA do Parque Vitória. Por que essa informação é importante? As pessoas sentiram alguns sintomas, alguns dos sintomas da Covid-19, devem procurar essas unidades que são exclusivas para os casos de Covid na rede pública de saúde. Hospital Carlos Macieira, UPA do Vinhais e UPA do Parque Vitória. A gente segue aqui mudando a cartela, pacientes com sintomas de outras doenças devem ser atendidos aí, a gente vai mostrar para vocês. Esses que eu mostrei agora há pouco foram os casos exclusivos de Covid-19, justamente essa disponibilização, essa questão do planejamento, sempre pela elevação aí do número de casos, como aconteceu semelhante ao ano passado, quando teve esse pico da pandemia, que a gente não espera que aconteça, mas que teve uma elevação do número de casos. Olha, outras doenças aqui você acompanha na tela. Justamente 3 UPAs que foram disponibilizadas, a UPA do Bacanga, a UPA do Araçagi e a UPA do Quatraque. Aí são casos aí de outras doenças, a pessoa não sentiu aí, não foi detectado com a Covid, inclusive está havendo teste ainda, as pessoas devem se direcionar justamente para não serem contaminadas, né? Tem que ficar distante. A UPA do Bacanga, a UPA do Araçagi e a UPA do Quatraque são as unidades disponibilizadas para cuidar de outras doenças. A gente sempre reforça, as pessoas acabam se adoentando, ainda mais nesse período chuvoso. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Então, qualquer tipo de outra doença, qualquer tipo de outra infecção, outra doença que venha acontecer, as pessoas devem procurar essas UPAs. A gente vai agora para mostrar mais uma cartela, que são as UPAs da Cidade Operária e de Paços do Lumiar, que permanece também com atendimento misto. Essas unidades vai haver uma separação, tanto para casos de Covid, quanto para outras doenças. Foram disponibilizadas essas 2 UPAs aqui na Grande Ilha, que é a UPA da Cidade Operária e a UPA de Paços do Lumiar. A gente faz essa prestação de serviço, importante também fazer essa informação, porque para as pessoas saberem para onde se direcionar, né? Para saber a quem socorrer, a qual unidade hospitalar, que seja a UPA, no caso do Hospital também Carlos Macieira, quem deve procurar para receber a assistência médica, a assistência aí para a sua saúde de forma adequada. 7h14, vamos falar agora de notícia boa. O Hospital Universitário da UFMA, aqui em São Luís, já começou a liberar pacientes transferidos após a crise de falta de oxigênio nos hospitais de Manaus. Ao todo, 15 dos 39 pacientes transferidos de Manaus com Covid-19 já receberam alta hospitalar e 6 já voltaram para casa. 11 seguem internados em uma enfermaria e 8 em uma UTI do Hospital Universitário, destinadas a pacientes com coronavírus. Um homem de 36 anos, que também estava entre os que precisaram ser transferidos, morreu na semana passada. Os pacientes chegaram a São Luís no último dia 15 de janeiro, após a crise provocada pela falta de oxigênio nos hospitais de Manaus. Cerca de 100 profissionais do HU foram mobilizados. Quem venceu a doença e as dificuldades de atendimento agradeceu as oportunidades que encontraram por aqui.
Só gratidão, e só agradecer primeiramente ao nosso Deus, pelo dom da vida, e a experiência foi surreal. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade de ter vindo aqui para essa terra maravilhosa e ser muito bem acolhido. Eu quero agradecer do fundo do meu coração por ter sido acolhido aqui no Hospital de São Luís, e eu gostei muito do passeio, e só agradecer. Pois é, a gente fica muito feliz, por isso que eu falei que era uma notícia boa, mas claro, com atenção, seguindo sempre aí, com atenção e com alerta, as pessoas que ainda permanecem internadas, claro, a gente torce pela plena recuperação de todos, mas algumas pessoas já tiveram essa alta, que é fundamental, que é super importante, nos enche de esperança e agora vão poder voltar ao convívio aí dos seus familiares, dos seus amigos. Claro, ainda é importante seguir as recomendações sanitárias, até quem é vacinado precisa seguir as recomendações sanitárias. A luta pela vida, foram muito bem acolhidos. Infelizmente, uma pessoa faleceu, inclusive uma pessoa jovem de 36 anos de idade. A gente lamenta muito, não estava nem na sua terra natal, né? Longe, de repente, aí dos seus amigos, seus familiares. De repente viajou com alguém, mas estava distante aí da grande maioria dos seus familiares, seus amigos, e infelizmente faleceu. Mas a gente traz essa notícia boa de que pessoas estão se recuperando, estão tendo alta e vão voltar daqui a pouco para a cidade de Manaus. Aqui no Bom Dia Maranhão a gente atualiza agora os números da Covid em todo o estado do Maranhão. É importante a gente, ainda mais agora, né, com essa alta de casos, atualizar esses dados aí para as pessoas que nos acompanham. O número de casos confirmados, 205.621, isso desde o início da pandemia até agora, como você acompanha na sua tela. Número de casos ativos. A gente lembra, na semana passada era 6.100 e alguma coisa, 6.000 baixo. Agora já ultrapassou a marca de 6.500, já está em 6.648 casos ativos. Isso aí são pessoas que atualmente estão infectadas, detectadas com o novo coronavírus. A grande maioria em isolamento domiciliar, mas os casos mais graves estão tendo que ser internados. Número de óbitos, 4.653, a gente precisa batalhar, lutar para que esse número não suba. O número de pessoas aí que perderam a batalha para a Covid-19, 4.653 aqui no estado do Maranhão. São muitas pessoas, meus amigos, que nos acompanham aí de casa, 4.653 vidas, a gente lamenta muito. Número de casos recuperados, 194.320, é um número também bastante satisfatório. A grande maioria conseguiu se recuperar, mesmo assim é importante que todos nós não baixemos aí a guarda. Número de novos casos nas últimas 24 horas, isso apenas é o que é detectado. É bom lembrar que há uma subnotificação em relação a isso. Não tem como testar toda a população brasileira e no mundo também não tem como testar. É isso, número de novos casos, 18 aqui na Ilha de São Luís, 17 no município de Imperatriz e 105 nas demais regiões. Isso só o que foi confirmado nas últimas 24 horas, segundo a fonte oficial a ser seguida, que é a Secretaria Estadual de Saúde, mas como eu disse aqui, não tem como testar todo mundo, né? Todos os maranhenses, todos os brasileiros, todas as pessoas no mundo. Isso foi só o que foi identificado, né? Registrado, confirmado, fora os casos aí, as pessoas que acabam sendo infectadas, acabam ficando assintomáticas e passam a doença para outras pessoas, por isso que é super importante. 7h18, e agora vamos ver como é que, vamos ver aqui no Bom Dia Maranhão a quantidade de vacinas que foram aplicadas no estado até o momento. Dado também importante, já começou a campanha de imunização, vacinas aplicadas em todo o estado do Maranhão, 22.798. A gente lembra que isso é só a primeira dose, terá ainda a segunda dose da vacina contra a Covid e vacinas aplicadas aqui na capital São Luís, pouco mais de 9.000. Ontem, inclusive, a gente teve no Multicenter Sebrae, que é a central de vacinação, muita gente, muitas pessoas que procuram também se imunizar, claro que é de extrema importância. 9.012 só aqui na capital São Luís, quase 23.000 pessoas já vacinadas em todo o estado do Maranhão. 7h19 e outra medida do governo do Maranhão por conta da pandemia, claro, foi o cancelamento oficial da programação do Carnaval para este ano, como não poderia ser diferente. E a proibição também de festas públicas ou particulares. O Ministério Público deve fiscalizar para verificar se o decreto do Estado vai ser cumprido. Fiscalizações já estão em andamento. Não é para ter festa de carnaval e nem no período que antecede as festividades, nas principais avenidas ou em bairros. A ordem é não aglomerar de jeito nenhum. Janeiro é o mês do pré-carnaval e por isso as fiscalizações já começaram. Elas são feitas pelas polícias civil e militar, corpo de bombeiros e acompanhadas pelo Ministério Público do Maranhão. O promotor Reinaldo Campos faz parte da equipe de fiscalização. 7 locais de festa foram fiscalizados. Fomos ao local de um evento e conseguimos, através do diálogo, interditar, né,
impedir que acontecesse aquele evento, no sábado, no dia 22. No domingo, eu e o colega Cláudio Guimarães, através de contatos telefônicos, tivemos a grata surpresa de contactarmos com empresários que iam realizar o evento no domingo, e eles, de forma consciente e usando bom senso, né, concordaram em não realizar o evento. As ações estão em andamento após a recomendação do Ministério Público. Tem sido um planejamento conjunto, uma união de esforços no sentido de adotar todas as medidas administrativas e judiciais necessárias para impedir a ocorrência de aglomerações e realização de eventos públicos ou privados no período carnavalesco. É importante que a gente possa fazer a prevenção para que a gente não tenha uma situação como infelizmente aconteceu, por exemplo, no Amazonas. Com todo o trabalho, é necessário que a população faça sua parte. A gente espera que em breve a gente já esteja aí livre dessa pandemia, e aí sim a gente vai ter vários motivos para comemorar e de fato toda a comemoração será bem-vinda. Mas por hora não, por hora é o momento da gente ter maturidade, da gente preservar a si e as pessoas que a gente ama. Pois é, enquanto a vacinação não é disponibilizada em massa, né, a gente tem que se cuidar, claro, fundamental. Agora tem que ter principalmente preocupação aos fins de semana, né, quando normalmente as festas são realizadas. Você que nos acompanha, eu sei o quanto é chato, as pessoas já estavam saindo, já estavam podendo se divertir com um pouco mais de tranquilidade, mas os casos voltaram a subir, é da dinâmica mesmo do vírus, e infelizmente a gente tem que voltar a ter ainda mais cuidado com a nossa saúde. 7h21, e a decisão de restrição de eventos por conta do crescimento de casos da Covid-19 foi suspensa, pelo menos temporariamente. Decisão que foi tomada pela Secretaria Estadual de Saúde no fim da tarde desta segunda-feira. Eduardo Bueno tem os detalhes, participa aqui conosco dessa importante informação, não é isso, Bueno? A gente vem acompanhando, claro, a Secretaria de Saúde também vem monitorando. Tem essa questão também dos eventos poderem ser realizados com uma pequena parcela de pessoas, 150 pessoas só. Se voltou atrás, liberou, tem também a questão dos profissionais, mas tem que ser acompanhado com muita paciência, com muito cuidado, porque a gente está falando da saúde e de vida de pessoas. Bueno, que informação que você tem para a gente a respeito deste assunto? Muito bom dia a você, bom trabalho. Eduardo, um ótimo dia para você, um ótimo dia a todos. Esse é aquele momento que a cabeça do nosso telespectador deve ter dado um tilt, um bug, uma confusão, né? A gente acaba de mostrar uma reportagem falando sobre eventos carnavalescos e também tem essa volta atrás da Secretaria de Estado da Saúde do Governo do Estado com relação a eventos de pequeno porte com 150 pessoas. Então a gente vai tentar agora, Eduardo, desenrolar esse novelo para o pessoal que está em casa entender melhor. O que está suspenso então e continuam sendo fiscalizados pelo Ministério Público do Maranhão, pelo menos ao que a gente tem de informação. São eventos direcionados ao carnaval, como, por exemplo, bloquinhos, né? Aquelas pequenas aglomerações que saíam normalmente nesse período carnavalesco, inclusive os grandes eventos de carnaval. Isso, inclusive, na semana passada, Eduardo, foi objeto aí de uma reunião entre o Ministério Público, a Secretaria de Saúde, os órgãos do Governo do Estado e também a Federação dos Municípios do Maranhão. Isso continua suspenso. O que o governo voltou atrás, para a gente explicar melhor, são com relação às festas de até 150 pessoas que estavam liberadas desde outubro. Ontem à tarde, os donos de estabelecimentos que trabalham com este tipo de eventos, né, também estabelecimentos de shows, enfim, casas de shows aqui da capital, eles se reuniram e tentaram aí uma conversa com o secretário de Saúde para que se avaliasse melhor com relação a essa proibição que foi anunciada de manhã pelo Carlos Lula. Essa proibição seria de em torno de 14 dias, né? Todos os eventos estariam proibidos. Mas agora, ontem à noite, o secretário de Saúde voltou atrás e anunciou que, pelo menos por enquanto, essa decisão está suspensa, temporariamente suspensa, e os eventos com até 150 pessoas continuam liberados, viu, Eduardo? Então, essa foi uma decisão anunciada ontem, depois dessa reunião, inclusive os próprios donos de estabelecimentos relacionados a eventos aqui da capital prometiam um protesto com relação a esta decisão, e por isso agora a Secretaria de Estado da Saúde promete que vai conversar sobre o assunto também com o Ministério Público para se chegar a um denominador comum, a um melhor caminho para essa situação. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo Ericeira. Bueno, como a gente havia falado anteriormente, antes de lhe chamar, é super chato, né? As pessoas já estavam saindo com um pouco mais de tranquilidade,
porque tranquilidade totalmente não dá para ter, porque a pandemia continua, as pessoas continuam sendo infectadas, mas é preciso ter paciência e calma nessa hora, controle por conta de saúde. Obrigado, Bueno. Bom trabalho para você. Aí o Eduardo Bueno trazendo mais informações a respeito deste assunto. Então, pelo menos temporariamente, é possível ainda a realização de festas para até 150 pessoas, como o Bueno disse pelo decreto ainda de outubro do ano passado, quando a situação estava bem mais controlada, mas os casos voltaram a aumentar, então é preciso controle ainda maior. Lembrando que o Ministério Público está fiscalizando, vai continuar fiscalizando, assim, claro, como o governo do Estado, e é preciso ter consciência das pessoas. 7 horas e 25 minutos e no próximo bloco tem a participação de Silvan Alves e as principais ocorrências na área de segurança. E mais, a previsão do tempo para esta terça-feira. A gente vai com imagens ao vivo agora da Avenida Carlos Cunha, um rápido intervalo, agora 7 horas e 25 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já já. Sete horas e 28 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta, agradecendo aí o carinho da audiência, a você que nos acompanha aqui na tela da TV Difusora e também nos acompanha, nos segue aí pelas redes sociais. Muito obrigado, obrigado também pela sua audiência. Vamos ao vivo agora, seguimos aqui ao vivo e vamos ao vivo para a região Tocantina com o Geisel Nascimento, que traz as principais informações lá no município de Imperatriz. Muito bom dia, Geisel, bom trabalho aí a todos da equipe. Bom dia, Eduardo, tudo jóia? Tudo bem. A gente começa a nossa participação falando aqui conforme dados da plataforma estadual Imperatriz registra, em janeiro, até a presente data, 398 casos confirmados com exames laboratoriais, 1.660 pessoas vacinadas, recuperados 8.358, que representa 92,69%. Casos ativos, 247 pessoas, a grande maioria em tratamento domiciliar. Mais de 20 municípios estão encaminhando pacientes graves para os leitos aqui em Imperatriz. O mês de janeiro atualiza para os óbitos até a presente data com 414 óbitos pela doença, desde o início da pandemia. A cidade registrou um total de 9.034 infectados pelo novo coronavírus. E agora vamos dar uma mudança de assunto para a ronda policial. O policiamento ostensivo do 14º Batalhão da Polícia Militar, ele anunciou que ampliou no último fim de semana mais uma operação, uma ação diferenciada. Então, os municípios de Davinópolis, João Lisboa e Senador La Roque vão receber esse reforço da Polícia Militar e mais esta operação. As ações elas foram intensificadas com a participação também do Esquadrão Raio, Rádio Patrulha e Força Tática. Só no último fim de semana já foram apreendidas 2 armas de fogo, calibre 32 e 6 balas intactas, um revólver, calibre 38, só nesse mês de janeiro. 11 armas de fogo e 4 réplicas também foram colhidas aí pela polícia no comando aí do Major Claudinei Nascimento. E a gente vai sempre estar divulgando essas informações, tanto da ronda policial, como também de outras notícias divulgadas pela Prefeitura aqui de Imperatriz, principalmente no que diz respeito à campanha de vacinação, cronograma de vacinação que vai ser seguido e nós vamos estar acompanhando, viu, Eduardo? Vamos sempre estar trazendo informações e também atualizando a nossa programação. Essa foi a nossa participação de hoje, desta terça-feira. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais notícias de Imperatriz e região. Eduardo? Certamente, nós todos estaremos aguardando aqui, toda a nossa audiência. Geisel, você trazendo informações aí importantes da cidade de Imperatriz, importante cidade do estado e também da região. Atualizando, claro, sobre os dados da Covid e também ocorrências policiais. Obrigado, Geisel, grande abraço a você e a todos aí na TV Difusora Sul. Agradecendo, claro, e mandando um grande abraço a todos os imperatrizenses e de toda a região que nos acompanham aqui no Bom Dia Maranhão. 7 horas e 31 minutos. Falando aí de ocorrência policial lá em Imperatriz, a polícia conseguiu prender um dos suspeitos de executar a tiros uma família do município de Amarante, do Maranhão, que fica na região, né? O suspeito já foi transferido para o presídio e cumpre prisão temporária. A prisão temporária do homem acusado de cometer o triplo homicídio qualificado em Amarante do Maranhão no final do ano passado foi cumprida na manhã da última sexta-feira no município. Após busca e apreensão pela Polícia Civil, ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Imperatriz. As vítimas, Claudivante Souza, de 27 anos, a mulher dele, Luana Pereira, de 23 anos, e o filho do casal, de 1 ano de idade, foram assassinados a tiros em uma estrada que dá acesso ao povoado Melancia, a cerca de 50 quilômetros do centro de Amarante. O assassinato da família teria sido motivado para acobertar um outro crime. Tendo em vista que, possivelmente, a vítima seria um parceiro de crime dele, ele, com medo de ser delatado,
cometer esse crime aí para encobrir o crime de furto de gado na região. O crime aconteceu no dia 28 de dezembro de 2020. Preso, o acusado fica agora à disposição da Justiça. O grupo de pronto emprego foi deslocado para o local, deu esse suporte, foi feita a prisão, realizada a busca, né? Busca domiciliar na residência dele, e os elementos foram repassados para o delegado de lá para a conclusão do procedimento, que ele tem aí 30 dias para fazer essa conclusão, tendo em vista que a temporária, a validade dela é 30 dias. E o indivíduo está à disposição da Justiça, aguardando a prorrogação dessa temporária ou, quem sabe, a decretação de uma nova preventiva. Seguimos falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão, já comigo Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, um caso de triplo homicídio sempre chama a atenção e causa grande repercussão, né? Esse crime foi em dezembro agora do ano passado, lá em Amarante, e ao que tudo indica, a polícia trabalha com a hipótese de que foi um crime de queima de arquivo, principalmente no que diz respeito ao rapaz que morreu, o rapaz que foi assassinado. Esse que está preso, ele, juntamente com a vítima, tinham cometido um crime, né? E parece que a polícia estava prestes a descobrir esse crime, ao chegar a desvendar esse crime aí, e aí ele foi e montou uma emboscada para queimar arquivo e acabou atirando, né? Na vítima. E, em consequência disso, foi um tiro de espingarda, cartucheira, só um tiro que ele deu, acabou atingindo quem ele queria matar e acabou transfixando, atingindo a mãe e mais uma criança, que estavam todos na garupa estavam todos em cima de um animal, no caso um jumento, né? E aí essa bala, ela transfixou, atingiu 3 pessoas. Todos próximos, né? Muitos próximos. Todos sentados em cima de um animal. E aí a quarta, ainda havia uma quarta pessoa, que era uma criança de 12 anos, que era a última, né? Na garupa do jumento. Essa não chegou a ser atingida, ela caiu ainda com impacto, né? Mas conseguiu se esconder e escapou. E aí a polícia vinha investigando esse caso aí até chegar não só ao autor do crime, mas também a motivação, que pode ter sido um acerto de contas, né? Que acabou vitimando não só quem ele queria matar, mas também outras pessoas que acabaram morrendo de graça. Isso, lamentavelmente, acontece, né? Muitos, né, Silvan? Isso é triste. 3 pessoas morreram em Amarante, interior aqui do estado. Silvan, a gente fala também de uma situação que já vem acontecendo desde o ano passado e vem acontecendo muito, e muitas pessoas foram presas e continuou acontecendo como vem acontecendo ainda hoje, que foi a prisão de 2 mulheres aí em uma agência da Caixa Econômica Federal aqui em São Luís, que estavam tentando sacar o auxílio emergencial sem ter necessidade. Isso aconteceu muito, né, Silvan? Isso, muito, durante aí a pandemia, aí a liberação desse auxílio emergencial, os golpistas acabaram pegando esse dinheiro aí no lugar de muita gente que estava necessitando, precisando mesmo, e continuam agindo esses golpistas aí. Essa senhora aí, ela já vinha sendo monitorada, ela e a filha dela. Mãe e filha aí, né? Mãe e filha, exatamente, elas já vinham sendo monitoradas porque elas já apareciam já em vários momentos em agência da Caixa Econômica Federal sacando esse benefício. Com um documento falsificado, né? As duas acabavam sacando esse dinheiro que era deveria beneficiar outras pessoas. A polícia montou infiltrou alguns policiais na agência da Caixa Econômica Federal lá da Coab, e aí ontem, já no final da tarde, elas estavam lá quando acabaram sendo presas, foram levadas primeiro para a delegacia lá do 13º, DP lá do Coatrac, e depois, como é um crime da alçada federal, elas foram encaminhadas para a Superintendência da Polícia Federal, lá na Coama, onde elas foram autuadas em flagrante. Obrigado, Silvan. Boa terça-feira para você. Ok, bom dia, Eduardo. Bom dia a você, bom dia a todos. Obrigado, Silvan. Ótima terça-feira para você. Silvan Alves, que participa aqui conosco de segunda a sexta-feira, trazendo aí os destaques, comentando alguns assuntos da área de segurança. Ele que apresenta, claro, o Bandeira 2 a partir das 6 horas da manhã, amanhecendo junto com vocês, já deixando muito bem informado logo nas primeiras horas da manhã. 7h36, a gente segue aqui com o Bom Dia Maranhão, agora falando da previsão do tempo. Nós vamos com imagens ao vivo, começamos aqui com o município de Imperatriz. Previsão para esta terça-feira, predomina tempo nublado e pancada esparsa de chuva a qualquer momento, principalmente nos períodos da tarde e da noite. Você acompanha aqui imagens ao vivo desse momento lá do município de Imperatriz, tempo aberto, né? Em relação, pelo menos a ontem, poucas nuvens,
Ontem estava bem nublado, né? Nuvens cinzentas, agora nenhuma nuvem cinzenta, e essa imagem é uma imagem bem aberta, é uma imagem inclusive muito bonita lá do município de Imperatriz, dá para ver boa parte do céu na segunda maior cidade do estado, poucas nuvens, não são nuvens escuras, há possibilidade de chuva, mas nesse momento o tempo está aberto lá no município de Imperatriz, mínima de 23, máxima de 30 graus, previsão para esta terça-feira. A gente segue falando ainda da previsão do tempo, agora vindo aqui para a capital São Luís, previsão para esta terça de predomínio aí de muitas nuvens e pancada espaço de chuva a qualquer momento, principalmente nos períodos da tarde e da noite, pode ser que chova, então nesta terça aqui na capital São Luís. Tempo também agora nublado, né? Algumas nuvens, o céu também um pouco azul em algumas partes, mas a gente percebe que o tempo está bem nublado, amanhece nublado, o sol ainda não apareceu neste momento aqui na capital São Luís. Também essa imagem bem aberta, dá para ver boa parte do céu aqui na capital maranhense, a previsão de chuva, inclusive para a tarde e para a noite, nesta terça, melhor dizendo, aqui em São Luís. A mínima é de 25, a máxima é de 30 graus. Imagens ao vivo que você acompanha neste momento do tempo. Agora já está bem mais nublado. Teve a movimentação da câmera, a gente acompanhou aí bem mais nublado nesta parte aí do céu aqui na capital maranhense. 7 horas e 38 minutos. A gente segue falando do tempo aqui no Bom Dia Maranhão, agora com imagens ao vivo do município de Açailândia, onde predomina para esta terça-feira sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Pode ser que chova, então uma chuva rápida, pelo menos é o que diz a previsão, dia e noite lá no município de Açailândia. Tempo sempre muito bonito lá na cidade de Açailândia, o sol ali no canto, tentando sair ainda em meio a nuvens lá no município de Açailândia. Pouco nublado, o sol tentando sair neste momento no céu lá na cidade de Açailândia. A previsão para hoje, a mínima é de 24 e a máxima é de 34 graus lá para a cidade de Açailândia. A gente segue falando da previsão do tempo aqui no Bom Dia Maranhão, 7 horas e 39 minutos agora. A gente vai com outras 3 cidades, previsão para esta terça-feira, em outros 3 municípios maranhenses. Vai já aparecer aqui na sua tela, a gente falando da previsão do tempo. Sempre a pessoa que está em casa, né, quer saber como é que vai amanhecer o tempo, como é que vai ficar o tempo em cidades aqui do estado do Maranhão. A gente falando de diferentes regiões, justamente para você ficar muito bem informado. A gente começa com Caxias, previsão para esta terça-feira, predomínio aí de muitas nuvens e pancada espaço de chuva a qualquer momento, principalmente durante a tarde e a noite. A gente percebe que chove em boa parte do estado, principalmente no período aí vespertino e noturno, em boa parte do estado do Maranhão nesta terça-feira, pelo menos é o que indica a previsão. Mínima de 23, máxima de 31 graus lá na cidade de Caxias. A gente segue agora para o município de Balsas, predomina céu claro, a parcialmente nublado com chuva isolada pela manhã e pancada espaço de chuva durante a tarde. Essa é a previsão para Balsas. Termômetros oscilando entre 21 e 31 graus, mesma máxima de Caxias e mesma máxima também que você vai acompanhar aqui no município de Bacabal, onde deve predominar hoje muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, principalmente nos períodos da tarde e da noite, assim como em boa parte do Maranhão. Em Bacabal não é diferente, como eu já falei, máxima de 31 aqui nas 3 cidades, em Bacabal também, e mínima de 22 lá no município de Bacabal. 7 horas e 40 minutos e no próximo bloco você vai acompanhar o cuidado com raios no período chuvoso. A gente está falando de chuva, né? A gente vai falar sobre os cuidados que se deve ter com essas descargas, principalmente agora com a chegada do período chuvoso. E mais, parlamentares maranhenses cobram do governo federal explicações sobre fechamento de agências do Banco do Brasil. Você vai acompanhar nos bastidores da política já no próximo bloco. A gente vai a um rápido intervalo com imagens ao vivo da Avenida Beira-Mar, agora 7 horas e 41 minutos. Essa bela imagem do museu que foi inaugurado ali na antiga Refesa, né? É ali a Avenida Beira-Mar, trânsito já bem mais intenso neste momento. 7h41, com essa imagem a gente vai a um rápido intervalo e volta já já com o Bom Dia Maranhão. Fique conosco. Sete horas e 44 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e começam hoje, vão até o dia 29 de janeiro as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES 2021. Eduardo Bueno está de volta conosco, trazendo mais informações a respeito deste assunto. Bueno, com você. Bom, Eduardo, para quem está em casa nos acompanhando, o prazo termina, como você já bem disse, na próxima sexta-feira e existem alguns requisitos mínimos. Primeiro, precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010. Então, quem fez de 2010 para cá já pode se inscrever.
também precisa ter renda no máximo de 3 salários mínimos. Aí depois que esse estudante for selecionado aí pelo FIES, ele tem um prazo de 3 dias para complementar, apresentar a documentação, toda a documentação necessária, depois comparecer ao banco e, por consequência, retornar até a universidade em que ele escolheu para cursar o ensino superior. O Enem foi criado em 1999, né, já tem bastante tempo, e o objetivo principal, é claro, fornecer a esses estudantes uma oportunidade de ter acesso ao ensino superior. Lembrando, Eduardo, que o estudante que realizou o Enem, ele não pode ter tirado 0 em nenhuma das provas e muito menos 0 na redação, né? Então ele tem que ter tirado nota superior a 450 pontos, né? Então esse programa está ofertando desde 2018 em 2 modalidades, o financiamento estudantil, e para quem ainda não se inscreveu é uma oportunidade, né, de ter acesso ao ensino superior. Então, quem não for selecionado nessa chamada, automaticamente já está inscrito para a lista de espera. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo Ericeira. Obrigado, Bueno, pelas informações. Uma ótima terça-feira, bom trabalho para você. Lembrando que quem fez o Enem neste ano tem que ficar ligado, né? Porque o índice aí de desistência de faltosos foi acima de 50%, então quer dizer que a concorrência diminuiu naturalmente, até por conta da pandemia, claro, então tem que ficar ligado que vai ter muita oportunidade boa, com certeza, aí para ingressar no ensino superior, além, claro, do FIES, desses programas desenvolvidos na área da educação. 7h46, agora a gente fala ao vivo, permanecemos ao vivo, só que agora nós vamos para a região dos Cocais. Quem participa aqui conosco é a Raquel Souza, que traz informações de Caxias e da região. Muito bom dia, Raquel, bom trabalho, bom dia a toda a equipe. Olá, bom dia, Eduardo, bom dia a todos, bom trabalho para todos nós nesta manhã de terça-feira. Bom, ontem nós destacamos sobre o número de mortes por Covid-19 em Caxias, que era de 125 óbitos, né? Ontem foi registrado mais um óbito por conta da doença no município de Aldeias Altas, cerca de 37 quilômetros de Caxias. O número de pacientes internados, Eduardo, continuou o mesmo, que é de 42 pacientes que estão em isolamento domiciliar, também é o mesmo, que é de 416, mas aumentou o número de infectados, que até ontem era de 6.085 pessoas, hoje é de 6.106 pessoas, ou seja, 21 pessoas a mais. Já o número de pessoas recuperadas, né, que até ontem era de 5.311, hoje registra 5.343 pessoas recuperadas, ou seja, 32 pessoas a mais recuperadas. E a gente destaca também a expectativa aqui da população de Caxias para a chegada da vacina AstraZeneca, né, de Oxford, já que nesse domingo já chegou ao estado. Em Caxias, Eduardo, 1.960 pessoas serão imunizadas, né, com a vacina. E a expectativa é maior, né, pelo que falou o governador Flávio Dino, de que essas novas doses poderão ser destinadas a profissionais de saúde e também a pacientes que estejam em tratamento como radioterapia, quimioterapia e hemodiálise. Então, a gente vai ver como vai ficar o alvo, então, aqui no município. Lembrando também que o Comitê de Combate e Enfrentamento à Covid-19 em Caxias se reúne para definir aí a possibilidade de disposição de novos leitos aqui no município, que atualmente funciona no hospital de campanha, que é o Centro Médico, e assim também como o Complexo Hospitalar Gentil Filho. Então, esse comitê está analisando a possibilidade de abertura de novos leitos ou que aumente esses leitos no Complexo Hospitalar. Tudo vai depender aí dessa possibilidade, tomara que não, né, de aumento de novos casos de Covid no município. Portanto, essas são as principais informações que a gente traz hoje dentro da questão da atualização dos dados da Covid-19 aqui em Caxias. Voltamos com você, Eduardo. Que sempre é muito importante, Raquel, trazer esse alerta que você falou, não é uma torcida nossa, claro, a gente torce para que seja controlado isso, mas a gente vem percebendo uma alta, como você disse aí, atualizando os dados, também no município de Caxias, tem acontecido assim no Maranhão e no país, em boa parte, é preciso ter cuidado. Obrigado, Raquel, bom trabalho para você, a toda a equipe da TV Sinal Verde, lá no município de Caxias, e a gente agradece, claro. Grande abraço aos caxienses e também toda a região que nos acompanha aqui no Bom Dia Maranhão. Um alerta importante da Raquel, né? As pessoas sigam ainda as recomendações, tem crescido em todo o estado do Maranhão, em boa parte do país, por isso da importância de seguir as recomendações. A gente fala agora de um assunto também super importante, a gente mostrou a previsão do tempo agora há pouco, e tem chovido em boa parte do Maranhão, na maior parte do estado, e com a chegada do período de chuva, aparece também uma outra preocupação, o risco de acidentes envolvendo raios, que deve ocorrer com maior incidência esse ano.
Nuvens carregadas no céu indicam que a qualquer momento uma tempestade pode cair. Janeiro é o mês em que as chuvas se intensificam na capital maranhense, principalmente com a ocorrência de raios. Por esta razão, todo cuidado é pouco. Durante um temporal, procure se abrigar em locais cobertos. Uma descarga atmosférica, não temos como precisar a quantidade da corrente elétrica. Então, o correto é procurar sempre locais como abrigos e não ficar em locais abertos. Evitar ficar embaixo das estruturas dos postes, pois pode haver acidentes com os cabos. Conforme as dicas desse técnico de segurança, alguns comportamentos devem ser evitados durante as tempestades, como forma de não ocasionar acidentes, principalmente com danos graves. Evitar fazer manutenções em telhados quando estiver em períodos de chuva, pois pode haver o risco das descargas atmosféricas atingir a pessoa que esteja ali realizando esse tipo de manutenção. Ao fazer as manutenções nos eletrodomésticos na residência, evitar deixar conectada a tomada durante esse período das descargas atmosféricas, pois é um risco em potencial, além de poder provocar um curto-circuito, pode ter um choque. Ainda de acordo com especialistas, nessa época do ano é preciso evitar o uso do aparelho celular enquanto carrega. Essa conduta é perigosa, principalmente se estiver chovendo, com a presença de descargas atmosféricas. Desde esse momento que você tem um contato com esse equipamento conectado à tomada, ainda mais quando estiver em período de chuva. Pode ocorrer uma descarga atmosférica e essa corrente vinha através do condutor de energia elétrica e acabar provocando um acidente de grande proporção dentro da residência. Pois é, dicas importantes, tem chovido bastante, vamos nos precaver, não é isso? 7h51, agora no Bom Dia Maranhão a gente fala de política. Já aqui comigo, John Coutrinho, os bastidores da política, você já sabe, entre eu e John aqui batendo esse papo. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa com o senador Everton, ele criticou, né, o fechamento aí de agências do Banco do Brasil. Na verdade, além do senador Everton, outros parlamentares também, eu vi que o deputado federal Pedro Lucas, deputado maranhense, também criticou, tweetou algo a respeito disso, e vários parlamentares têm se manifestado a respeito dessa situação do fechamento de agências do Banco do Brasil, ainda mais em meio a uma pandemia, em todo o país acontecendo isso, né? É lamentável, Eduardo. Né? Uma decisão dessa, como você falou, frisou, em meio a uma pandemia, agências de banco serem fechadas numa situação dessa. O que a bancada do Maranhão está fazendo? Né? Os deputados, senadores, entre os quais o senador Everton Rocha, eles enviaram um documento, um ofício, né, pedindo ao presidente do Banco do Brasil e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, que revejam essa decisão de fechamento dessas agências aqui no Maranhão. Quais essas agências? Por exemplo, cito São Luís, a agência do Reviver e a agência do Quatrac, que são duas agências. Além de Bacabal, Caxias, Imperatriz, são cidades também que terão as agências do Banco do Brasil fechadas. Além das agências, também tem 2 postos de atendimento também no interior do estado. Exatamente. Então, a gente já sabe que é uma dificuldade em alguns municípios, né, para a população ter acesso a essas agências, receber salário no final do mês. Imagine se fechando. E gera aquela aglomeração, né, John? Tão indesejada neste momento. Aglomeração, né? Também, um atendimento péssimo, né? Quem é um usuário, quem recebe dinheiro no final do mês, aposentadoria, né, seus encargos. Tem tido muita reclamação, ainda mais nesse momento agora. Então aí você vai, por exemplo, fecha uma agência dessa aqui do Reviver, vai sobrecarregar a agência da Dom Pedro II, que já tem muita gente para ser atendida ali. Todo dia você que passa por aquela agência do Banco do Brasil, da Dom Pedro II, vê uma aglomeração, uma série de pessoas para serem atendidas. Então, uma decisão equivocada nesse momento. Fora que gera desemprego também, né? Isso, desemprego também. Vai afetar, com certeza. É necessário, portanto, que a bancada do Maranhão se una mais uma vez, né? Os 3 senadores, os deputados federais, 18 deputados federais, os 3 senadores se unam e façam pressão junto ao presidente do Banco do Brasil e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, ao governo federal, para que não fechem essas agências. Isso, com certeza, vai sobrecarregar aí o atendimento, vai sobrecarregar. Você que é usuário do Banco do Brasil sabe que uma demora para você ser atendido ali num caixa desse, pega uma senha, é horrível. Então, fechando agências, com certeza o atendimento que já é ruim vai ficar péssimo. Então é necessário que haja uma intervenção política. O presidente Jair Bolsonaro,
no primeiro momento, não gostou, né, dessa decisão do presidente do Banco do Brasil em anunciar o fechamento dessas agências. Vamos aguardar aí, Eduardo, qual será a atitude dele em relação a isso. Eu acho importante, pelo menos nesse momento de pandemia, que seja revisto isso. Não é que seja revisto isso. E então é necessário que haja uma pressão política, que os senadores se mobilizem, exemplo do próprio senador aqui do Maranhão, o senador Everton Rocha, que faça, portanto, essa mobilização junto às autoridades federais. Inclusive já aconteceram protestos, eu mesmo acompanhei por conta dessas demissões que vão acontecer, fechamento dessas agências em meio a uma pandemia. Tem gente que sequer consegue ser, às vezes, atendido, né? Demora e, às vezes, sequer consegue ser atendido. E não se sabe por que o Banco do Brasil faz tanto concurso, né? Porque eles não chamam. Pois é. E está fechando a agência. Já tem isso, né, Já John? tem isso, precisando, né? de pessoas ainda para trabalhar. Exatamente. John, a gente fala agora que foi confirmado, né? Inclusive a gente já tinha pautado isso aqui, já tinha discutido sobre esse assunto. O Ricardo Capelli foi confirmado na comunicação do Estado, né? O Ricardo Capelli, o jornalista Ricardo Capelli, foi oficializado ontem pelo governador Flávio Dino como o novo secretário de comunicação, né, do Estado do Maranhão, do governo Flávio Dino. Ele já atuava ali em Brasília, nesse sentido, né, já fazia algumas intermediações com os veículos nacionais, mas ele vem mais para a base aqui agora, né, vem mais para perto do governador Flávio Dino, da equipe de governo dele. Ricardo Capelli é jornalista, já foi presidente da UNE, já atuou no Ministério dos Esportes, e também ali no Rio de Janeiro, e agora vem fazer esse trabalho aqui no Maranhão. E o que acontece? A comunicação sendo desmembrada da articulação política. Que eu achava, eu até entendia que, aliás, eu nunca entendi por que houve essa junção, não é isso, Eduardo? Por que houve a junção da comunicação com a articulação política, que são áreas totalmente distintas, né? Atuações distintas. E importantes, né, John? As duas partes são importantes. As partes importantes. E aí ficou aglutinado em apenas na SECAP. Então, o governador revê isso, dá mais importância para a comunicação. Eu acho que quando ele faz isso, ele dá um peso maior, com certeza, sem dúvida, é importante, não é? E o Ricardo Capelli assume essa função. Em relação ao cargo que Capelli ocupava lá em Brasília, né, que era representação institucional, esse cargo ficará, digamos assim, atrelado agora à SECAP, né? Ficará atrelado à SECAP. O governador até estudou a possibilidade de indicar um outro nome, né, para representação institucional em Brasília, mas achou por bem, nesse momento, fazer aí, Eduardo, com que essa pasta seja subordinada agora à articulação política. A articulação política que é comandada pelo deputado federal licenciado Rubens Pereira Júnior. Então, são algumas das mudanças que outras virão também, né, até o dia 30. Até o dia 30, acho que até no final dessa semana, o governador deve também estar anunciando, Eduardo, novas mudanças no governo. A princípio se falava em modificações na Secretaria da Cultura, mas parece que há um movimento, talvez, né, o secretário fique lá, o Anderson Lindoso fique na pasta. Há uma especulação também de que o vereador Norato Fernandes possa ocupar a pasta da cultura, por conta do PT, né, o PT deve ter espaço também no governo do Flávio. E isso está sendo estudado. Há ainda outras possibilidades em relação à MOB, Agência de Mobilidade Urbana, e talvez as sedes, né? As sedes. Há a possibilidade do ex-prefeito de Codó, o Francisco Najib, assumir essa secretaria. Há essa possibilidade, se não essa outra secretaria, que seria um espaço também para o Francisco Najib, ex-prefeito de Codó, ali na cota do PDT. A gente vai seguir acompanhando. John, você encerra hoje a nossa edição do Bom Dia Maranhão. Eu e o John aqui estaremos de volta amanhã e toda a equipe do jornalismo da TV Difusora a partir das 7 horas da manhã. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente encerra aqui, mas com imagens ao vivo. Aí você acompanha neste momento. Uma ótima terça-feira a todos. A gente está de volta amanhã, o nosso encontro marcado, eu, o John e toda a equipe do jornalismo da TV Difusora. Imagens ao vivo deste momento da Praça Gonçalves Dias. Com essa bela imagem a gente se despede, já fazendo um convite, reforçando amanhã, 7 da manhã. Nosso encontro marcado. Até lá.